Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 6, versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Jesus Cristo. João, capítulo 6, versículo 29. Quer fazer a obra de Deus? Então pergunta para o único que foi capaz de realizar toda a obra de Deus, toda a vontade de Deus, sendo fiel até o fim, até a morte. Quem foi? Jesus Cristo, é claro, né, gente? João capítulo 6, versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Como está escrito em João capítulo 6, versículo 29. Mas como você faz para comparar as suas atitudes, as suas ações, para você ter certeza de que está realmente fazendo a obra de Deus? Ou seja, que você crê de todo o seu coração no Filho de Deus, Jesus Cristo. Como está escrito em João capítulo 6, versículo 29. É só comparar suas atitudes ao fazer a obra de Deus com as atitudes dos servos de Deus que fizeram a obra de Deus antes de você. Um requisito fundamental e essencial, sem o qual é impossível para se realizar a obra de Deus, para se crer verdadeiramente no Filho, Jesus Cristo, é receber o Espírito Santo de Deus. Porque isso prova de que você foi escolhido por Deus para realizar a obra de Deus. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne, ou seja, aqueles que não receberam o Espírito Santo de Deus, não podem agradar a Deus. E muito menos fazer a obra de Deus, gente. Porque não crê verdadeiramente em seu Filho, porque não recebeu o Espírito Santo de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 8. Gente, assim como aconteceu com o profeta Isaías 765 anos antes de Jesus nascer, assim acontece com a gente até hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, como está escrito em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Assim aconteceu também, gente, com o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, provando que é um requisito fundamental e essencial, sem o qual é impossível de se realizar a obra de Deus. Ou seja, sem receber o Espírito Santo de Deus, como prova de que foi escolhido por Deus para realizar a obra de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 9. E aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, como está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 16. E por que você não aceita a declaração do Filho de Deus, ou seja, de que a obra de Deus é crer verdadeiramente no Filho, Jesus Cristo, e de que essa obra é impossível de ser realizada sem cumprir o requisito fundamental de receber o Espírito Santo de Deus, como aconteceu com o profeta Isaías e como aconteceu com o próprio Filho de Deus?
Bem, você vai me responder de que já faz a obra de Deus com as seguintes ações: é religioso, frequenta uma igreja de tijolo feito pelas mãos dos homens, cumpre as ordenanças do Velho Testamento. Sério mesmo? O Filho de Deus diz de maneira simples e clara que a obra de Deus é esta: que creais naquele que ele, Deus, enviou, como está escrito em João capítulo 6, versículo 29. Ou seja, para realizar a obra de Deus, tem que se executar uma ação, crer. Mas essa ação de crer não significa acreditar, no sentido de ficar convencido de algum fato, como você imagina. Mas significa ter fé, um dom espiritual. Agora raciocina comigo. Se a fé não é um ato de se ficar convencido de um fato, e sim um dom espiritual, isso significa de que não existe em nós, pois somos corpos materiais, carnais. E você sabe que o único que tem poder para nos dar dons espirituais é o próprio Deus, que é Espírito Santo, não é? Efésios capítulo 2, versículo 8. É por isso que pela graça, pela vontade de Deus, nós somos salvos por meio da fé. Porque essa fé, ela não vem de nós. É um dom que vem de Deus, o Espírito Santo, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Aí você me perguntaria, qual a diferença de servir a Deus com as seguintes ações? Sendo religioso, frequentando uma igreja de tijolos feito pelas mãos dos homens, cumprindo todas as ordenanças do Velho Testamento, pois você convenceu a si mesmo que isto significa ter fé, um dom espiritual. Bem, como foi você que convenceu a si mesmo desse fato, significa de que é dono, senhor da sua vontade. Mas saiba de uma coisa, saiba que o Filho de Deus fez uma declaração contra essa sua atitude dizendo, Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, ao próprio Senhor Deus, e amar a outro, a si mesmo, sendo senhor da sua vontade, ou se dedicará a um, a si mesmo, sendo senhor da sua vontade, e desprezará o outro, ao próprio Senhor Deus. Assim como não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a mamão, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. Eu sinto muito te desapontar, mas fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, você não pertence a si mesmo. Nunca foi e nunca será dono, senhor de si mesmo. E muito menos da sua própria vontade. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. E sabe por que a obra de Deus é esta? Que creiais naquele que ele enviou? Como está escrito em João capítulo 6, versículo 29. Porque tudo, inclusive você mesmo, foi criado por ele, por Deus e para ele, para servir a ele, a Deus, e nunca, mas nunca mesmo servir a outra pessoa, seja ela humana ou não, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque na verdade, gente, a realidade é como Jesus, olhando para os discípulos, disse-lhes, aos homens é isso, impossível salvar-se a si mesmo. Mas a Deus tudo é possível, como está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 26. Ou seja, você nunca salvará a si mesmo sendo religioso. Você sabe por quê? Isaías capítulo 42, versículo 8. Porque eu sou o Senhor Deus, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Como está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 8. Jesus te ama e te pergunta, quer fazer a obra de Deus?
Quer servir a Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, como está escrito em João capítulo 6, versículo 29. Mas não servindo à vista, como para agradar aos homens, sendo religiosos, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, e não dos homens e suas religiões, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 6. Amém? Dani e Miguel.